gente, estamos chegando com os donos da bola. Muito boa tarde, Rodada do Brasileirão para a dupla Grenal esquecer. E a gente começa o nosso giro pelo Inter. O time de Odair, mesmo em casa, mesmo com Guerreiro e D'Alessandro, não saiu do 0-0 contra o Corinthians. Destaque que chega com Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos contar aqui nos Donos da Bola tudo sobre o 0-0 entre Inter e Corinthians. Um jogo parado em um domingo de Dia dos Pais. Daqui a pouco, combinado, Cris? Combinadíssimo. E o Grêmio, hein? Tricolor estava invicto há 10 partidas e foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã. O Grêmio usou reservas e até equilibrou o jogo, viu? Teve gol do Rafael Galhardo cobrando pênalti, só que no segundo tempo não teve jeito e agora é tudo Copa do Brasil, porque quarta-feira tem decisão diante do Atlético Paranaense e já muito sobre Grêmio e este assunto, Copa do Brasil, aqui nos Donos da Bola. Rogério Ceni é o mais novo técnico do Cruzeiro. O treinador estava no Fortaleza e foi anunciado no fim de semana. Ele assume o time deixado por Mano Menezes, que chegou a completar mais de 3 anos no comando da equipe. Já também a gente vai repercutir este assunto aqui no programa, porque chegou a hora de acionarmos a nossa redação. E quem está lá? Olha quem tá lá, gente, voltando das férias, Taigor Jank. E aí, Taigor, foi bom o descanso? Foi bom. Ou não descansou? Foi bom, descansei sim, Cris. Senti falta de vocês, é verdade. Já estava ansioso para voltar aqui pro Donos da Bola, voltar ao convívio de vocês. Enfim, estamos de volta. Bom retorno, Taigor. Obrigado. Pena que no teu retorno as notícias não são boas para o futsal nem para o esporte, né? É verdade, Cris. A gente teve, ainda durante a partida de Inter e Corinthians, a gente fazia a cobertura ontem pela manhã na Rádio Bandeirantes e a gente recebeu essa notícia triste que foi a morte do Douglas Nunes, jogador de futsal da equipe corintiana. Ele tem 27 anos, tem passagens também pela Seleção Brasileira de Futsal. E o Corinthians, no último fim de semana, estava em Erechim, aqui no norte do Rio Grande do Sul, para jogar contra o Atlântico de Erechim, uma partida pela Taça Brasil de Futsal. Como a equipe paulista ia voltar a atuar em território gaúcho na próxima quarta-feira, eles acabaram ganhando folga. E nessa folga de sábado para domingo, alguns jogadores foram até uma festa na cidade de Erechim. Lá, alguns deles acabaram se envolvendo em uma briga e o Douglas Nunes, ele acabou sendo morto com um tiro na cabeça. Foi um tiro que atingiu a mão dele também, a cabeça dele, o Douglas Nunes, de 27 anos. O crime ainda está sendo investigado por parte da Polícia Civil. Hoje pela manhã, a gente teve a informação de que o suspeito que confessou ter atirado no Douglas acabou se entregando para a polícia e foi preso lá na cidade de Erechim. Confirmou a hipótese de que tudo teria acontecido a partir de uma briga de bar. Imagens de câmeras de segurança mostram que depois da briga o suspeito saiu, voltou e acabou atirando no Douglas Nunes. Então, uma notícia triste para o futsal brasileiro, principalmente o pessoal lá de São Paulo, familiares do Douglas que estão guardando o corpo, sair de Erechim e chegar lá na capital paulista, Cris. Que horror, Taigor. Já a gente aciona o Taigor com mais informações lá da nossa redação, porque agora eu vou convocar você a participar da nossa enquete no Twitter. Acesse os Donos da Bola RS e vote, a gente quer a sua opinião. Você viu a nossa enquete de hoje? Solta lá na tela. O que você acha dessa postura da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, hein? Essa coisa de daqui a pouco a gente não tá indo com tudo para os jogos, parece que abriram mão das competições. Você concorda ou você discorda? Vote. O resultado a gente confere aqui a partir da 13h, quando a turma do Toque de Bola já estiver aqui no programa. E claro, né, vai ter muita resenha sobre isso. E o Inter, minha gente? Pois é, o Inter foi a campo no Dia dos Pais, em pleno estádio Beira-Rio, com Guerreiro, com D'Alessandro, mas não adiantou nada não, viu? Ficou no 0-0 diante do Corinthians. Inter e Corinthians fizeram um confronto direto pelo G6 na manhã do domingo. E não foi uma partida muito movimentada, não. O goleiro Cássio só foi trabalhar aos 21 minutos do primeiro tempo, após chute de Nonato. Paulo Guerreiro quase conseguiu marcar contra o seu ex-time, mas chegou atrasado. Na tentativa de responder os ataques, Wagner Love por cima pouco assustou. Já Júnior Urso não conseguiu aproveitar a melhor chance da etapa inicial.
O uruguaio Nico Lopes, novidade no segundo tempo, também não conseguiu fazer na boa jogada colorada. Outro nome que entrou na partida foi Everaldo, e ele fez isso aí, em uma das poucas chegadas do time paulista. O problema é que, apesar de alguns nomes terem mudado em campo, a pontaria seguia a mesma. Aproveitamento baixíssimo, fazendo do Corinthians o segundo adversário a somar pontos contra o Inter em Porto Alegre. Um ponto num lugar onde o Inter acho que é o segundo melhor mandante da temporada, que vem numa sequência boa. Gostei muito do time do Corinthians sem bola, a concentração, a organização. O Inter tentou criar, não que tenha sido uma superioridade assim, mas acho que o Inter tentou criar, teve algumas chances. E acabou que o desgaste do segundo tempo foi muito grande, foi um jogo mais lá e cá, um pouco mais aberto. E não é nem normal ver isso tanto de Inter como de Corinthians, mas... Enfim, a gente queria ter ganho e ia ser importante na tabela. Faltou aquele detalhe da bola entrar. Infelizmente, até criamos algumas chances claras de gol, mas ali pecamos no último passe, na finalização. Mas, como eu disse, a gente não pode duvidar do nosso trabalho por um empate, por a bola não ter entrado. E é seguir nessa batida aí de jogos. O 0-0 no placar fez com que os colorados presentes no estádio Beira-Rio sentissem uma sensação amarga. Provaram de um veneno que o próprio treinador Odair Hellmann utilizou por muito tempo. Encararam um Corinthians defensivo, que rendeu brincadeiras, mas não deixou ninguém satisfeito no vestiário. Sentiu que os outros adversários sentem quando vem jogar contra nós. Quando a gente não tem a bola, a gente é compacto, a gente é agressivo na marcação, a gente diminui os espaços. Futebol hoje, todo mundo participa da fase sem bola e todo mundo participa da fase com bola. E o Corinthians é essa estrutura. Em alguns momentos vai puxar um pouco mais em velocidade o contra-ataque, em alguns momentos vai propor o jogo buscando a triangulação, buscando a posse. Então, senti a mesma dificuldade que os adversários sentem quando vêm jogar contra nós. Não foi o domingo que os pais colorados tanto sonhavam, mas a cabeça de todos no Beira-Rio está voltada para objetivos maiores. Agora a gente tem uma semana cheia, recuperar os jogadores que a gente precisa recuperar, ver se a gente consegue recuperar todos, talvez não consiga, porque a gente tem, a partir da próxima semana tem mais uma sequência pesada que a gente teve até agora. Quem está vivendo uma fase de jejum em Taigor é o atacante Nico Lopes do Inter, né? É isso aí, Cris. Já são 21 jogos em que o uruguaio não consegue marcar. O último gol dele foi lá em abril desse ano. Então está vivendo uma fase de seca, o atacante uruguaio. Ontem, na partida contra o Corinthians, ele até teve algumas oportunidades. Teve uma no segundo tempo, quando ele cortou. O jogador do Corinthians acabou batendo para fora, mas segue nesse jejum. Então, situação um pouco complicada para o jogador Nico Lopes, Cris. Mas, mesmo com esse jejum, quem tem defendido bastante o jogador é o técnico Odair Hellmann. Inclusive, ontem ele falou sobre isso, sobre o período complicado que tem vivido o atacante uruguaio, mas o técnico saiu em defesa do seu jogador, a gente confere agora. Qualquer jogador, para resgatar sua confiança, é treinar, trabalhar, se dedicar. Confiança de todos os jogadores que estão no grupo eu tenho, e não só quando joga bem, né? Não quando só faz gol. Eu passo isso todos os dias, eu acredito no jogador, eu acredito no nosso grupo. E o Nico faz parte desse grupo, eu acredito no Nico, acredito na qualidade dele, no trabalho dele. E quando a gente individualmente não está passando por um bom momento, um melhor momento, a gente tem que saber que às vezes dar um passinho para trás não significa não dar dois para frente depois. E a grande dúvida para a próxima partida é se o Nico Lopes seguirá como titular, né? Ontem que foi utilizado foi o Rafael Sobis, o atacante segue nessa seca de gols, mas o técnico Odair Hellmann saiu em defesa dele. Outra notícia que também chega dos lados do Beira-Rio, Cris, diz em relação a um novo reforço que pode chegar ao Inter dentro das próximas semanas, ou até mesmo para a sequência de Taça Libertadores e Copa do Brasil, que é o volante Bruno Silva. O Bruno Silva ele tem 33 anos, é um volante que já interessou o Inter há 2 temporadas atrás, quando ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Botafogo. O Inter acabou entrando numa disputa
disputa por esse jogador, mas ele acabou indo para o Cruzeiro e o Inter volta a conversar com ele. Inclusive, a nossa reportagem foi atrás do empresário deste jogador, o empresário do Bruno Silva, que disse que até o momento não pode falar nada. Mas a informação é essa, que o Inter está, assim, atrás de Bruno Silva, volante de 33 anos, que atualmente está no Fluminense, não tem tido muito espaço na equipe carioca sob comando do técnico Fernando Diniz e pode chegar ao Beira-Rio dentro das próximas semanas, Cris. Tá certo, Taigor. O Taigor já está aqui. Eu ia te chamar, tu já tá. Não saímos. Tá sempre pronto. Ô, Taigor, virando a chave, mudando de assunto, falando de Grêmio. A semana é de Copa do Brasil, hein? Como é que tá o ânimo do Grêmio e principalmente do técnico Renato para esse duelo diante do Atlético Paranaense, hein? Foco e concentração, Cris. Boa. Principalmente porque o Grêmio vem de uma derrota, né, pelo Campeonato Brasileiro no último sábado contra a equipe do Flamengo. Verdade que ele estava com um time reserva, mas agora vira a chavezinha. Tudo é Copa do Brasil. O Grêmio precisa arrancar com uma boa vantagem, pode ser uma vitória na próxima quarta-feira na Arena, quando o Grêmio enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, 9h30 da noite, jogo na Arena. E depois da partida, depois da derrota contra o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi falou justamente sobre essa sequência que o Grêmio tem pela frente de Copa do Brasil. Depois tem jogo no fim de semana contra o Palmeiras, depois na outra terça-feira já enfrenta a equipe do Palmeiras pela Libertadores da América. Então, uma sequência bastante complicada e o técnico Renato Portaluppi falou um pouco sobre a mobilização dos seus jogadores para essa sequência que o Grêmio tem. Quanto ao jogo da Copa do Brasil, é outra competição, é um grande adversário que a gente vai enfrentar. Vem fazendo bons jogos, que é o Atlético Paranaense. É uma semifinal, 180 minutos. Como todos os outros jogos, sempre são difíceis. Mas a gente trabalha para a gente passar para fazer a final. Nós estamos a 4 partidas da Copa do Brasil e levantarmos mais um título. É difícil? Lógico que é difícil. Todo mundo quer. Mas é o Grêmio que está ali. O Grêmio está numa semifinal. A gente vai trabalhar da mesma forma que o Atlético Paranaense também está trabalhando para passar de fase. 180 minutos e a partir de quarta-feira são os primeiros 90. Tá aí, ó. Vamos conferir, depois dos jogos, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Solta aí na tela pra gente ver. O líder é o Santos, com 32 pontos, seguido pelo Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que fecha o G4. O Inter é 8º, com 21 pontos, o Grêmio 13º, com 17. E na zona do rebaixamento, Cruzeiro, Chape, CSA e Avaí. No Maracanã, acabou a invencibilidade do Grêmio. Renato Portaluppi mandou a campo um time reserva e, diante dos titulares do Flamengo, não teve chance. Flamengo e Grêmio entraram no gramado do Maracanã vivendo momentos distintos. O rubro-negro em busca da estabilidade sob o comando de Jorge Jesus. O Grêmio tentando manter a boa fase de 10 jogos sem derrota. O time reserva gremista começou bem no jogo, criando boas oportunidades para abrir o placar, como essa desperdiçada pelo atacante PP. Mas, como diz um dos ditados mais conhecidos do futebol, quem não faz, leva. Depois de uma bela jogada conduzida por Arrascaeta, William Arão fez mais de 57 mil torcedores soltarem o primeiro grito de gol da noite. Quem também deu as caras na partida foi o árbitro de vídeo. Depois de falta cobrada por Luan, o árbitro contou com o auxílio do VAR para marcar pênalti de Pablo Mari em cima de David Braz. Rafael Galhardo não desperdiçou a oportunidade e igualou o marcador no final do primeiro tempo. Gol do Grêmio, Galhardo cobrando pênalti. Logo no início da segunda etapa, o Flamengo voltou pressionando o Grêmio. Bruno Henrique fez jogada individual. A bola sobrou para Arrascaeta. O uruguaio aproveitou a chance e deixou o Mengão em vantagem novamente. O rubro-negro continuou melhor na partida, desperdiçando muitas chances de gol, com Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. Por sua vez, o Grêmio pouco criava e pecava na hora da finalização. Já no fim da partida, Everton Ribeiro arriscou de longe e marcou o terceiro gol flamenguista. Placar final no Maracanã, Flamengo 3, Grêmio 1 e fim da invencibilidade gremista. Lógico que nós vamos, de repente, perder alguns jogos. O Grêmio estava 10 jogos invicto. A gente vê no Maracanã enfrentar o Flamengo com toda a potência do Flamengo, um time praticamente da base. E o Flamengo não foi muito superior ao Grêmio, não.
Muita gente pode achar 3-1, porque o Flamengo fez o gol aos 49, 50 minutos do segundo tempo. Então, o futebol, meu amigo, em 3 competições você não vai poder botar sempre a mesma equipe em campo, você não vai poder ganhar todos os jogos. O Grêmio estava invicto há muito tempo, 10 jogos. Você perdeu as contas? Confira aí na tela, aí, ó, os últimos 10 jogos do Grêmio. O Grêmio não perdia desde o fim da Copa América. Tá aí, ó, os 10 confrontos do Grêmio e estava invicto o tricolor. E o Atlético Paranaense, hein, é o adversário do Grêmio pela Copa do Brasil no meio da semana. Perdeu no Brasileirão. Também estava usando o time reserva. Confira só. Nesse encontro do Botafogo com os reservas do Atlético Paranaense, o Furacão começou o jogo dando as cartas. O Atlético teve várias grandes oportunidades para abrir o placar. Até que aos 15 minutos, a defesa do Bota afastou mal e Tony Anderson só teve trabalho para empurrar para o fundo do gol do Botafogo. Só que do outro lado, a defesa também bobeou e deu esse presente para o Luiz Fernando completar de cabeça. Na comemoração, teve homenagem para o avô, que é muito importante na vida dele. Na etapa final, depois dessa tabelinha de Luiz Fernando e Gilson, Caio salvou o Atlético. Quando o papai da Avril apareceu para marcar para o Botafogo, foi o VAR que salvou o Furacão. O juiz marcou mão de Carly na jogada e anulou o gol. O mesmo VAR foi fundamental para o árbitro marcar esse pênalti de Pedro Henrique em Lucas Campos. Diego Souza cobrou e fez. 2-1 Botafogo. Nos acréscimos, o Furacão ainda queria pênalti de Carly nessa jogada. Mas depois de analisar o vídeo, o juiz mandou o jogo seguir. Ficou nisso. 2-1 Botafogo, placar final. Mas é uma questão de aproveitamento também, né? Ter a capacidade de matar, de fazer o gol. O goleiro deles, né? O Gatito foi bem também em algumas bolas. Então, eu fico feliz porque a gente conseguiu entrar no jogo, né? Caracterizado como um time organizado. No fim, a festa dos filhos e papais botafoguenses ficou completa. Com a vitória, o Botafogo chegou a 22 pontos e encostou no G6 do Campeonato Brasileiro. Um dia especial. Hoje eu tive a oportunidade de entrar em campo com os meus filhos também, trazer essa alegria para o Botafogo, para os profissionais que trabalham no Botafogo e para a nossa família. É uma sensação de muito prazer. E o técnico do Atlético Paranaense falou ainda sobre as dificuldades impostas pelo calendário do futebol brasileiro. Quarta-feira já tem decisão contra o Grêmio. E aí, como é que faz? Deixar os jogadores mais frescos física e mentalmente para os principais jogos do ano. E a Copa do Brasil, o exemplo da Libertadores, é um dos jogos mais importantes que a gente tem na temporada nesse momento. Então a gente priorizou deixar um grupo de atletas lá e trazer um grupo que não vinha atuando tanto. Pois é, quem também está no caminho do Grêmio é o Palmeiras. Agora, primeiro pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado e na semana que vem pela Libertadores. E o Palmeiras somou mais um jogo na sua sequência ruim no torneio nacional. Arbitragem vaiada ao fim do jogo. Revolta palmeirense. Se uma coisa que veio para ajudar acaba prejudicando um trabalho que não são só 11 não, que estão ali jogando, que se beneficiam quando o Palmeiras ganha ou não. Toda essa bronca do Luan é por causa da arbitragem polêmica de Igor Benevenuto. Mas vamos por partes. E foi o estreante Luiz Adriano que teve a primeira boa oportunidade na partida. Aos 10, olha o passe do Dudu para o Scarpa, que fez o cruzamento. O camisa 27 subiu e mandou para fora. Mas o Palmeiras não demorou a abrir o placar. Aos 12, Dudu, inspirado, roubou a bola e abriu para Scarpa cruzar. Esperto com a sobra, o baixinho não perdoou e colocou a bola na rede. E no final do primeiro tempo ainda teve expulsão. Nesse lance aí, vermelho para Felipe Melo. O braço dele pega no rosto do jogador Luca. A falta que ele fez, sim, era nítida para que ele fosse expulso. E isso não pode acontecer, nós já conversamos. No segundo tempo, um balde de água fria na torcida alviverde.
Pênalti para o Bahia, com marcação auxiliada pelo VAR. O time adversário pediu toque de mão de Diogo Barbosa. Na cobrança, Gilberto converteu. Tudo igual, 1-1. Mas o time visitante não teve muito tempo para comemorar. 5 minutos depois do empate, o baixinho Dudu colocou o Palmeiras novamente em vantagem. Até então, tudo indicava que o Palmeiras teria sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro pós-Copa América. Só que um pênalti polêmico, marcado no fim do segundo tempo, bem ali em um lance de Luan em cima de Arthur Caíque, mudou a história da partida. O jogo chegou a ficar paralisado por 4 minutos para análise do VAR. Aos 32, Moisés cruzou e Arthur Caíque apareceu para finalizar, mas não acertou a bola, já que foi desarmado por Luan. O juiz se comunicou com a equipe de arbitragem. Aquela discussão, ele vai ver o lance e, por fim, oficializou a marcação de pênalti. Gilberto cobrou mais uma vez e deixou tudo igual. Gilberto de novo cobrando pênalti. Tá difícil para o Palmeiras, hein? Mas o líder do Brasileirão também tropeçou. A 14ª rodada termina hoje com CSA e Fortaleza em Maceió. Vamos ver os gols do fim de semana? A gente começa com o jogo do líder, que até saiu ganhando. Pituca chutou na trave e o Eduardo Sacha pegou o rebote. 1-0 Santos no São Paulo. Segundo tempo. Após escanteio, a bola sobrou com outro ex-colorado, Alexandre Pato. Tudo igual, 1-1. Pênalti para o São Paulo. Toque no braço de Aguilar. Reinaldo cobrou e fez 2-1. O terceiro gol foi de Pato, de novo, saindo na cara do goleiro Everson. O Santos ainda descontou quando Evandro cobrou falta e Raniel fez contra, mas ficou assim. São Paulo 3, Santos 2. Ainda no G4 está o Atlético Mineiro, que venceu o Fluminense. Casares abriu o placar após desvio na zaga do Fluminense. Ricardo Oliveira ampliou e acabou com um jejum que já durava 15 jogos. Aleluia! No finzinho, o Nenê descontou. Galo 2, Flu 1. Ainda no sábado, tivemos a goleada da rodada. 3 gols do Thiago Galhardo, um show do Ceará. 4-1 para cima da Chapecoense. Será que nessas frases já conseguimos dar todos os gols do jogo? Acho difícil, hein? Felipe Cardoso fez outro e o Renato Kaiser descontou. Goiás 4, Chape 1. Avaí e Cruzeiro também fizeram um jogo movimentado. Pedro Castro abriu o placar para os havaianos. Marquinhos Gabriel quase fez um golaço, mas parou na trave. E o ex-gremista Pedro Rocha aproveitou o rebote. Pênalti para o time da casa. Gol de Brenner, aquele ex-Inter. Mas aos 51 minutos, Sassá empatou de novo. Avaí, ainda sem vencer no Brasileirão, 2. Cruzeiro, a 11 jogos sem ganhar, também 2. Em Goiânia, um golzinho só. Marcos Júnior fez Goiás 0, Vasco da Gama 1. E era só isso que merece ser contado desse jogo mesmo. Vamos para a nossa redação. Taigor Jank, cadê você? Você está aí, Taigor. Rogério Ceni é o novo técnico do Cruzeiro, menino. É verdade, Cris. O anúncio oficial que aconteceu ontem, no início da tarde, um presente de Dia dos Pais, né? Para o torcedor cruzeirense. O Rogério Ceni, que estava fazendo um bom trabalho no Fortaleza, conseguiu acesso da Série B para a Série A e ontem anunciou seu desligamento do tricolor lá de Fortaleza e assume agora o Cruzeiro, tendo uma parada dura pela frente, já que precisa reverter a desvantagem de ter perdido em casa pelo placar de 1-0 na semifinal da Copa do Brasil contra o Inter, Cris. E também tem o desafio de sair da zona de rebaixamento, né? Porque o Cruzeiro estacionou ali e daí ele não saiu mais. Maior ainda esse desafio, né? Com um clube um pouco conturbado, vai ter trabalho o Rogério Ceni daqui para frente. E sobre as notícias do futsal, Taigor, aquela notícia, aquela tragédia que tu trouxe no início do programa aqui, da morte do jogador do Corinthians, um fato lamentável e muito triste que aconteceu no interior do estado, na cidade de Erechim. É verdade, Cris. A gente amplia um pouco mais como é que está sendo o trabalho de investigação agora desse crime que aconteceu lá em Erechim, na madrugada de sábado para domingo. O Douglas Nunes, de 27 anos, acabou levando um tiro que pegou na mão e também na cabeça, próximo ao olho dele. Ele foi socorrido no local, mas já não resistiu, acabou morrendo
momento ali mesmo. O corpo dele está passando por um processo burocrático para viajar de Erechim até a capital paulista, onde ele vai ser velado. A família dele aguarda o corpo do Douglas lá em São Paulo. E a delegacia, delegado titular de Erechim, está trabalhando na investigação. A gente teve hoje a prisão de um dos suspeitos que confessou ter atirado no Douglas e, de acordo com a polícia, esse suspeito estava em liberdade condicional e tinha já passagens pela polícia, portanto. A investigação ela vai concluir ainda nos próximos dias. A gente deve ter mais informações sobre esse crime trágico, Cris. Tá certo, Tiger. Que tragédia, que notícia triste. E para quebrar o clima dessa notícia muito triste, vamos ver um vídeo muito fofo, gente, de crianças. Olha só a visita dos filhos dos jogadores colorados no estádio Beira-Rio. Sábado teve treino do time dentro do estádio Beira-Rio. Não foi no CT, foi no Beira-Rio. E aí a equipe do Inter entrou em contato com as mamães e os filhinhos e eles foram fazer uma surpresa para os papais. Olha o Panterinha. Ai, meu Deus, coisa fofa. E Danilo Fernandes com seus filhos também. Trocaram presentes, jogaram bola. Foi um momento muito lindo de confraternização na véspera do Dia dos Pais, no sábado, dentro do estádio Beira-Rio. Oh, olha o Natanael, bebezinho recém-nascido, que amor. Que lindo, né? Fica aí, ó, o registro desse momento lindo de puro amor entre pais e filhos. Daqui a pouquinho, ó, vai estar cheio aqui, viu? A turma do Toque de Bola já está chegando para a melhor resenha da sua TV. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com os donos da bola e agora com a turma do Toque de Bola ao vivo aqui no estúdio, porque estamos na TV e também na Rádio Bandeirantes 94.9. Olá, Alex Bagé. Tudo bem, Cris? Chegando na resenha também César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Sérgio Boas e Cláudio Duarte. Vamos começar falando de Grêmio e o rendimento do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Pois é, o Grêmio que jogou com um time considerado alternativo pelo Renato no final de semana, perdeu de novo, né? Aliás, o Grêmio tem 4 vitórias em todo o Campeonato Brasileiro. E o que chama atenção não é nem a questão de o perder para o Flamengo jogando com o time titular e o Grêmio com o time reserva faz parte do jogo, ainda mais jogando fora de casa. O grande problema é o acúmulo de derrotas que o Grêmio está considerando já meio que normal, ou a dificuldade de vencer, porque se a gente pegar na rodada anterior, o Grêmio empatou com a Chapecoense, depois de estar, inclusive, perdendo de 3-2. Então, o rendimento do Grêmio, que hoje atinge ali no máximo a 40%, é que preocupa. A gente sabe que o Grêmio está envolvido em outras 2 competições e que fica muito claro que o Grêmio valoriza mais as outras competições. Aliás, o Renato, na rodada anterior, quando empatou com a Chapecoense, falou sobre isso. Então, o que mais chama atenção é a mudança do discurso. Falou de novo porque ontem também, publicamente se vende um discurso que o campeonato é importante, mas, na verdade, fica muito claro que não tem importância no brasileiro. César. Pois eu tô... Que dia é hoje, hein? Segunda-feira, dia 12 de agosto. Estou apavorado. 12 de agosto e eu estou apavorado com o que eu estou vendo no Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro é perigoso e o Campeonato Brasileiro mais ainda. O Grêmio tem 4 vitórias em 14 jogos. Os próximos jogos do Grêmio: Palmeiras em Porto Alegre, Atlético Paranaense em Porto Alegre, São Paulo, que está criando aí um time forte, fora de casa, e Cruzeiro, que está desesperado, jogando também fora de casa. Parem de tratar o Campeonato Brasileiro com esse desleixo. Ele cobra a conta. Então tratem de... Eu estou defendendo até um mutirão pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as Copas, Cris, depende de uma partida às vezes. Tu tá fazendo uma grande campanha, tu faz um jogo infeliz e tu tá fora. E aí? E aí? Imaginem o Grêmio sem Libertadores no ano que vem. Mexe com o dinheiro, mexe com a estrutura. Tratem o Campeonato Brasileiro com respeito. Futebol não aceita desaforo. Essa falta de confiança também não aceita desaforo. E o que o Grêmio está fazendo com o Campeonato Brasileiro é perigoso. Eu vivi como torcedor 2 rebaixamentos. Nos 2 não tinha risco. Nos 2 não tinha risco. E vivi um terceiro, no caso o Internacional, que também foi rebaixado aqui, que não tinha nenhum risco. Ah, não, porque tem 4 times piores, porque não sei o quê. Falta muito ainda. Falta muito, o time grande não cai, aqueles papos que a gente conhece. Eu acho que o Grêmio está correndo um risco calculado. Isso que está acontecendo, esse descaso do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro,
nada mais é do que um treinamento que o Renato está fazendo para avaliar seus jogadores, porque ele sabe que não vai cair. E por que eu acho que não vai cair? Porque os times grandes que caem, o Internacional foi um exemplo, teve uma gestão catastrófica. O Grêmio não tem problema de gestão. Mas eu não vejo o perigo do Grêmio cair. Se a preocupação do César é essa, é um exagero. Eu acho que é um exagero também. Tem 3 times que já estão mortos no Campeonato Brasileiro. Um deles é o Avaí, o outro é o CSA, o outro é a Chapecoense. Dali tem uma vaga, que vai ser disputada por Fluminense, por Goiás, por Vasco da Gama. Eu não vejo perigo de cair. Eu vejo perigo, sim, de ficar em meio de tabela. Eu não vejo isso. Acho que o Grêmio está fazendo... Por exemplo, esse time que ele botou para jogar contra o Flamengo é um bom time. Se nós olharmos... Aliás, o César tem uma expressão, troca esse time com o CSA, com o Avaí, eles trocam direto. O time do Grêmio é bom. O problema é que... O problema não. O Renato... O engano que eu acho que o Renato está cometendo é no meio-campo. Todos os meio-campos que o Grêmio tem montado são meio-campos muito abertos e muito vulneráveis. E isso está cobrando um preço. A postura, Paulo, a postura. O Grêmio, o Bagé há pouco citou a questão envolvendo o problema da Chapecoense. A Chapecoense tem um timinho. A Chapecoense fez 3 gols no Grêmio na Arena. E empatou com os titulares do Grêmio. Por quê? Porque não estavam totalmente vinculados e focados por aquele jogo. Sim, mas o problema é esse. Por isso que mas repito, eu concordo contigo. A minha discussão não é perigo de rebaixamento, não. O Grêmio precisa ser melhor do que mais um time, além desses outros 3 que estão lá embaixo. O que eu estou considerando é a possibilidade do Grêmio jogar um pouquinho mais mesmo com esses jogadores que tem colocado em campo. A campanha do Grêmio, para mim, eu vou resumir com uma palavra só, ela é ridícula. Campanha absolutamente ridícula. Eu acho que o futebol é o único esporte que ele nos prega peças. Se o amigo em casa que viu o jogo ontem, até o gol do Flamengo do Arão, quem é que teve chance de sair na frente? Então o Grêmio. Tinha que parar o jogo ali. O Grêmio teve uma chance com o PP numa infiltração. Detalhes fazem com que tu perca situações que até então eram positivas. Estava o Grêmio marcando corretamente e saindo corretamente. Tem a oportunidade. Não definiu. Teve prejuízo posterior. Mas eu não posso concordar quando eu vejo esse temor, eu não gosto de usar, eu não gosto de usar a palavra medo, porque eu sempre digo que amigo meu não tem medo, amigo meu tem receio. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. E esse receio que tu tem e não acreditar no time do Grêmio, é um time que tem estrutura, está participando de 2 competições importantíssimas. Me admiro o senhor está correndo o risco calculado, e o Paulete, pela primeira vez, eu sou obrigado a concordar com o Paulete. Pela primeira vez? Pela primeira vez, que eu discordo 3 sempre anos dele. todos os dias. O Grêmio está correndo risco calculado, sabe que tem problemas, que está perdendo pontos indevidos e pode, logo ali na frente, acabando os torneios, que são as Copas, estruturar o seu time e recuperar grande parte desses pontos. E pode não recuperar também. Bom, mas aí o futebol te diz que não existe mandinar. Mas a gente nós não temos mandinar no futebol para dizer assim, vai perder até o fim. Não sei? Não. Mas aí é que daí vai para os dois. É que esse 50% que tu está acreditando, nós estamos acreditando no outro 50%. Tá, mas eu sou do copo cheio e o César é do copo vazio, é isso? Vazio. O que está me incomodando, na verdade, é que é um discurso que está claramente diminuindo o anímico do clube num campeonato que é perigosíssimo, que é o Campeonato Brasileiro, e eu não coloco o rebaixamento na minha discussão, não é exatamente isso. Eu coloco, se o Grêmio não ganhar uma das Copas, o Grêmio não vai para a Libertadores. A tua discordância, César, é com o discurso, César. E a outra coisa... A tua discordância não é com o time do Grêmio, que é bom. Pois é, gente. Tu está discordando do discurso que está sendo dado. Eu quero tentar entender. Olha só, e a gente perguntou para a nossa audiência, né? E já eu quero saber da bancada se eles acham que o Inter também está com desleixo, principalmente no jogo contra o Corinthians ontem, pelo Campeonato Brasileiro. E a gente quer saber dos nossos telespectadores, ouvintes da nossa audiência, se eles concordam com a postura da dupla Grenal no Brasileirão, que parece que abriu mão de disputar o título. Se concorda ou discorda? Olha só, em praticamente um empate técnico, 49% concorda e 51% discorda da postura da dupla Alex Bagé.
É que tem várias situações ali, né? Tem algumas diferenças na questão de posturas. O Grêmio, ele desde o primeiro momento, o Renato deixou muito claro que o Campeonato Brasileiro estava no outro plano e o Grêmio tem jogado muitas vezes com o time considerado o reserva. O Internacional, principalmente quando joga em casa, dificilmente ele joga com o time reserva. E o Inter agora, por exemplo, jogou ontem contra o Corinthians e acabou empatando. Foi desleixo ontem? Eu não acredito que tenha sido desleixo. Tinha um time do outro lado, que tem um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, que é o Carille, um Corinthians que marca muito. O Corinthians, quando joga fora de casa, ele joga para empatar, ele não joga para ganhar. E foi o que o Corinthians fez ontem. E o diferencial do Internacional foi a ausência dos dois volantes. Ontem não tinha o Lindoso, não tinha o Edenilson, e essa transição do Inter acabou não acontecendo. O Inter até teve possibilidades de gol, mas chances claras, o próprio Odair falou depois do jogo, nenhum teve. Não teve um grande trabalho dos dois goleiros ontem. O empate do Inter ontem, Roberto Pauletti, passa pela ausência do Edenilson? Passa. O Edenilson dá aquele algo mais que faltou ontem no meio-campo. Até porque eu estava conversando com o Cláudio Duarte sobre o Richelli. O Richelli iniciou bem até o jogo no meio dos titulares. Mas depois ele afundou. Até a hora do hino ele estava bem. Aí depois que a bola rolou, mas depois ele afundou. Eu concordei com o Bagé depois no comentário dele. O Richelli foi muito menos do que eu esperava dele. E ele atrasou um pouco o meio-campo do Inter. Por outro lado, eu gostei da atitude do Odair, porque o Odair ele saiu da característica dele e tentou ganhar o jogo. Ele fez aquilo que o Claudião falou, de empilhar atacantes, que eu não concordo 100% com isso, mas ele tentou ganhar o jogo. E o Inter não ganhou o jogo ontem porque teve um acaso, teve uma má conclusão do Nico Lopes, teve uma bola do Sarrafiori que bateu no Guerreiro, que entraria no gol. O Internacional esteve para ganhar o jogo. Ele não ganhou porque tem dias que as coisas não acontecem. E do outro lado tinha um time que é muito competente na marcação, né? O Corinthians tirou os espaços do Internacional, tanto que a minha crítica ao Richelli é porque o Fábio Carille, inteligente como é, sempre na hora da marcação alguém sobrava sempre o Richelli. E aí o Richelli passou a ser o lançador do Internacional. E o Richelli não tem qualidade para isso. Tem uma bola que o Richelli foi passar para o D'Alessandro de uns 2 metros, ele deu um bico na bola na direção do D'Alessandro, e aí o D'Alessandro tentando dominar a bola, ela escapou porque ela chegou muito forte. Então o Richelli ontem, na minha opinião, ele foi bem até o hino. A hora que a bola rolou, ele mostrou que não tem condição para esse nível que ontem o jogo exigia, para jogar contra um Corinthians. Boas. Não, o problema não é empatar com o Corinthians ou até perder para o Flamengo com o time reserva lá no Maracanã. O problema é não ganhar dentro de casa da Chapecoense. Aí é que a barbeiragem gigante feita pelo seu Renato durante a semana. E sobre o jogo do Não Inter? feita por ele, né? Porque ele é o técnico, né? E o jogo do Inter, Bas? O jogo do Inter, um jogo totalmente equilibrado. Eu achei em diversos momentos um jogo fragmentado. Muito fragmentado o jogo, mas essa é um estilo do Corinthians do Carille. Então, o resultado 0-0 ficou normal. Ô Claudião, Inter e Corinthians jogam parecido? O Corinthians tem uma estrutura que o Carille, o Fábio, já teve lá na outra competição, na sua a primeira passagem, quando foi campeão jogando feio. Ele joga feio, joga defendendo, joga fora por uma bola, joga. E no final do jogo teve a grande chance de definir o jogo a seu favor ainda. Então, o futebol é assim, pessoal. Futebol não tem. Tu parte para o risco ou não. Nós elogiamos, tá? E eu ontem, assistindo o jogo, quando o Odair empilhou os atacantes, claro, tá? E te ouvindo, claro. Isso que é o melhor. Tá? Quando o Odair empilhou atacante, na hora eu aplaudi. Isso aí, tem que ir para cima, um ponto não vai mudar a vida. Só que hoje, olhando o contexto, eu imagino que no desfazer a estrutura do time como ele sempre teve, só iria ganhar um jogo num lance esporádico, como o Corinthians fez no final. Por pouco o Corinthians não tem uma grande chance. Mas seria esporádico, porque o Corinthians joga defendendo. E a zaga do Inter não permitiu nunca que na transição de meio para o ataque o Corinthians tivesse grande sucesso. Mas o Corinthians não permitiu que o Inter tivesse chance clara de gol. E o Bagé falou certo. O próprio Odair cita isso. Ninguém teve chance clara.
Ô, Bagé, a produção do programa tá perguntando aqui para mim no ponto que era para tu falar do que tu tinha achado do Richelli. Daí eu... Não, o Bagé já falou. Fala de novo. Sobre o Richelli? Não, tem duas coisas. Ontem eu falei durante a transmissão que o Richelli estava errando tanto que se ele encontrasse uma nota de R$100, ela estaria só pela metade. E o Richelli, no jogo, ele foi bem, como disse o Claudião, só que até o hino. A única coisa que eu vi o Richelli bem até o hino, depois que a bola rolou. Não, só para corrigir. Cris, Só para corrigir. Eu, no toque, há pouco, eu disse que o Richelli foi bem, comparando com as atuações anteriores do time reserva. A parceria do time titular faz com que o jogador cresça. E o Pauletti relembrou bem, quando o Lindoso jogou com o time B, nós todos criticávamos. Não tem nada. Botou com a parceria titular e mudou tudo. Ô, Bagé, olha só, o Voltaire de Esteio. Cris, pergunta para os comentaristas se os técnicos de Grêmio e Inter se tornam teimosos com a insistência de colocarem jogadores criticados e contestados. Não, mas a questão de colocar jogador criticado faz parte do jogo. Eu costumo dizer que o Renato, por exemplo, por vezes ele acredita numa convicção que, na minha opinião, já virou teimosia. Quando a gente fala, por exemplo, na insistência do André. Mas ele gosta de jogar com 9. O André, outro dia, contra o Libertad, fez 2 gols. Então, com certeza, ele vai continuar utilizando o André. Por exemplo, ontem, o Odair, ele não começou com o Nico. O Nico é um jogador bastante criticado também, por alguns setores. Ele começou com o Rafael Sobis. Depois ele botou o Nico, mas não tirou o Rafael Sobis, justamente para deixar a dúvida se ele vai passar daqui para frente a utilizar o Sobis ou o Nico no time titular. E olha só, Bagé, o Luiz de São Borja pergunta o que você acha dos laterais do Inter a partir de agora. Zeca na esquerda e seguir com o Bruno na direita? Ontem eu até, na hora de votar no melhor em campo, o craque do jogo da Rádio Bandeirantes, eu votei no Bruno. Porque o Bruno está aproveitando uma sequência que o Odair tem dado para ele e está conseguindo ser um jogador que alia a marcação e quando precisa sair, ele sai com mais qualidade do que vinha jogando o Zeca. Pelo lado esquerdo, que é uma crítica maior, porque o Wendel não consegue fazer a jogada da linha de fundo. Mas ontem, uma das principais jogadas do Internacional, essa que o Guerreiro atrapalha o Sarrafiori, é uma jogada que o Wendel vai na linha de fundo, acredita até o fim, rouba a bola do zagueiro da direita, que eu acho que era o Manuel, e rola a bola. Se o Guerreiro não atrapalha, seria um gol do Sarrafiori. Ontem foram bem. Eu já acho que o problema do Internacional ontem e tem sido o pouco apoio que os laterais dão para as jogadas de armação. O Bruno vem jogando bem, o Claudião foi o primeiro a exaltar as qualidades dele até. Ele vem jogando bem, conquistou a posição, mas ele na hora do ataque, na hora da triangulação, ele é deficiente. E o Wendel, que eu sempre defendi, continuo achando um bom jogador, o Wendel parece que tem que mudar o combustível. Eu acho que ele está usando gasolina comum, ele tem que botar azul. Falta um pouquinho de explosão para ele. Ontem, no momento que então, os laterais para mim, são o ponto que o Internacional precisa evoluir mais rapidamente. No momento que o Internacional ontem tirou o volante, tirou o homem centralizado, que era o Richelli, colocando mais um atacante, ele claramente trouxe o Nonato com o Patrick para ser os volantes e disse, não saiam os laterais. O Nonato saiu logo em seguida. Hein? Isso, não saiam os laterais. Jogou bem o Nonato, hein? Porque se tivesse deixado os laterais soltos, teria dificuldade pelo lado defensivo. Ele não teria saído? O time do Corinthians é muito ajustado. Ele saiu porque ele não teve rendimento. O time do Corinthians é um time ajustado. O Nonato saiu porque o rendimento caiu no segundo tempo. Mas ele teve que correr por quantos? Eu estou dizendo, quando o rendimento cai, parte técnica e física. Ele correu ali, naquele momento do jogo, ele teve que correr por ele por uns 2. Vem cá, mas como é que tu não vai correr tendo o Richelli ao teu lado? Tem que correr que nem um maluco. Não, mas o César está falando quando o Richelli saiu. Agora, assim, a grande preocupação, mas o Donato se desgastou. A grande preocupação, né, Bagé, da torcida do Inter, acredito que do Odair Hellmann também, é o retorno do Edenilson ao time principal. Tem alguma previsão? Quanto tempo ele vai ficar fora? Como é que é a lesão do Edenilson? Não, na verdade, existe a intenção do departamento médico de que ele possa estar presente já no confronto da outra semana, do meio de semana. Ele não joga, por exemplo, ele continuaria tratamento essa semana inteira, porque o Inter não joga no meio de semana. O jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, no sábado, às 7 da noite, não jogaria, 5 da tarde melhor, não jogaria o Edenilson, ele não vai jogar no próximo sábado. E aí no meio de semana já tem o primeiro confronto pela Libertadores da América. Aí o que está se especulando é que ele já tem a condição de jogo para essa partida contra o Flamengo pela Libertadores.
Porque se não tiver condição, vai ser um Deus nos acuda. O que a gente pode projetar, por exemplo... Eu não acredito que o Edenilson tenha condição para o primeiro jogo dia 21. Esse é um complicado. Esse risco de colocar um jogador meia boca... Ele sentiria de novo, né? Para reincidir a lesão e perder por 40 dias, duvido. Eu, se fosse o Inter, tomaria uma decisão. Eu recuperaria para o segundo jogo para o dia 28, não tem saída. Contra o Cruzeiro. E quem aí joga? Final. Quem joga daí? César, eu te interrompi aí, desculpe. Não, é que projetando os jogos, o que a gente pode projetar para a semana que vem? Nós temos o Inter contra o Fortaleza fora, que vai jogar praticamente com um time... Jogo treino. Jogo treino. E nós temos o Grêmio contra o Palmeiras, que a gente sabe que tem um grupo forte, jogando em casa com um time totalmente reserva. Essa que é a minha preocupação. O Inter já está ficando para trás também. O Bahia está na frente do Inter, ou perto do Inter. Antes de começar a rodada de domingo, o Ceará estava na frente. Não, vamos passar a mão na cabeça. Essa que é a questão que eu digo, não tem cabimento. Mas ninguém está passando a mão na cabeça, faz parte das competições. Eu penso que tem duas situações aí. O grande problema é a maneira que os times considerados reservas, ou até no caso do Grêmio, algumas vezes titulares, como a Chapecoense, se portaram dentro de campo. Porque daqui para frente é natural. Se daqui para frente, estando numa semifinal de Copa do Brasil, numa quarta de final de Libertadores, agora mesmo que vai economizar. Ainda mais com essa série de jogadores. Se pegar o sistema de meia cancha do Inter... O Dourado está fora por lesão, o Edenilson está fora por lesão e o Lindoso voltou porque não tinha ninguém mais. E agora eu imagino o pavor do Odair vendo a maneira que ele pode contar se precisar contar com o Tchelle. Mas eu concordo com o César num aspecto. Grêmio Internacional montaram grupos para disputarem todas as competições. E o Campeonato Brasileiro, assim, inexplicavelmente, ambos abriram mão nas primeiras rodadas. Eu sou daquela tese que o jogador gosta de jogar, o planejamento do clube tem que privilegiar isso, e eu sou contra time reserva. O torcedor gosta de ganhar. Eu sou a favor de time misto, onde tu poupe um jogador no jogo, no outro ele joga, e tu faça um rodízio, mais ou menos como o Aguirre fazia. Eu tô nessa, eu tô com o César. Eu contesto o César. Tu pode contestar depois do intervalo, Claudião? Só se autorizar, eu vou brigar com ele. Autorizado. A gente vai faturar. É 1 minuto e a gente está de volta. Não saia daí. De volta com os donos da bola e toque de bola, porque a gente está junto e misturado na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Claudião. Não, só para contestar o que o César disse, que os clubes deram declarações que tinham elencos prontos para o enfrentamento de todas as competições. Claro que quando começou era isso. Se a resposta de alguns contratados não foi aquela que os clubes esperavam, e alguns não foram mesmo, alguns não tiveram o rendimento apropriado para a necessidade. No instante em que tu começa a ir conquistando as vagas nos torneios, tu tem que aliviar em algum canto. E o Campeonato Brasileiro foi aliviado? Claro que foi. Mas será que não foi por uma causa justa? Para poder participar com a força máxima disponibilizada sempre? Qual é a tendência, senhor Cláudio Duarte? Eu só lhe perguntei. Qual é a tendência que nós temos com relação à Libertadores? Tu acha que Grêmio Internacional vão ganhar a Libertadores? Tem convicção disso? Não. Tá, mas tu tem, deixa eu te devolver. Tu tem convicção que vai perder? Tem convicção eu acho que a Libertadores e Grêmio Inter não tem chance. Tu acha? Eu não acho, eu acho que passa por cima. Aí eu vou te dizer, um dos dois, e eu acredito que tem boa chance de ter final de Copa do Brasil, um dos dois, a partir da derrota num Grenal, vai chorar esse ano e no ano que vem. Mas em o razão chorar dessa faz postura. parte. Se eu tiver medo de chorar... Porque vai estar fora da Libertadores. Não, tu tá preocupado com o Libertadores no ano que vem. Tu tem que estar preocupado em ganhar agora. E a Libertadores tem 20 milhões de dólares. Não. Mas o pensamento... E aí eu quero ver tu montar o teu orçamento. Eu não sou tão extremista quanto o César está sendo. Eu não saio do 8 para 80. A minha análise é baseada em erros que o Renato... Vamos pegar o caso do Grêmio. Tem utilizado, mesmo com alguns times descaracterizados, a maneira que esse time joga. Por exemplo, quando o Renato vai jogar no Maracanã contra o Flamengo e ele põe o Galhardo para ser, digamos, o camisa 10 dele, tá fadado ao erro. A gente sabe que vai dar errado em algum momento, porque nem o Galhardo acredita. Tinha Dia dos Pais. O pai do Galhardo, no sábado, vendo o jogo, não acreditava que o filho dele fosse fazer ele sorrir. Então, isso é uma coisa.
Agora, eu discordo só nessa outra parte agora. O Campeonato Brasileiro, como diz o Claudião, ele já foi. A dupla não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Vamos parar com esse negócio, não vai ganhar. Só que se tu tem uma possibilidade de Copa do Brasil e que o título te leva para Libertadores, e tu tem uma possibilidade de Libertadores e que o título te leva para Libertadores de novo, eu não vejo esse Deus nos acuda todo. Eu acho que por vezes acaba sendo tempestade. Mas tem mais um detalhe. Agora, no Campeonato Brasileiro, de 4, na minha opinião, claro, tem 3 mortos, que é Avaí, CSA e Chapecoense. É impossível que o Grêmio e o Inter não vão ser melhor do que mais um. Porque só precisa ser isso. Eu não estou nem vendo o rebaixamento. Porque o resto vai se buscar eu tô falando vaga. Das 6 vagas. Grêmio e Inter tem que tu tem buscar uma medo das sim, 6 eu vagas. vou te trazer fraldão também, porque tu anda borrado faz horas, rapaz. Tá com medo? Tu tá faltando dar crédito pro teu time? E eu tô com medo mesmo. Eu acho que a questão não é essa, a questão é que Grêmio e Inter tem grupo para ficar entre os 6. E eles estão contando que, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, um dos dois possa chegar, ou ambos possam chegar. Os dois podem chegar? Podem, mas é mais fácil tu ser sexto colocado no brasileiro. Ah, não, mas aí, cadê a pretensão? Cadê a pretensão? Aí tu abre mão de título para ganhar a vaga. Antes de você discordar, é o seguinte, a realidade é a seguinte, não tem garantia nenhuma de Libertadores, de Copa do Brasil. Agora, tu tem garantia que tu chega entre os 6? Como garantia não, Paulete? Tu vai abrir mão de disputar título nacional e internacional, mas é o que tu está dizendo. Mas todo ano a gente bate na dupla porque só se comemora a vaga de Libertadores. Se é para comemorar a sexta colocação... Eu não estou 20 dizendo milhões nada. de dólares. Eu acho que o tu quer comemorar a sexta colocação, César? É orçamento, e tu vai abrir mão de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil? Ficar fora de tudo, então. Mas aí que tá, mas é o risco. Não pode ter medo do risco, pode ganhar. Mas que risco? Vocês é que estão com medo do risco. Não. Vocês não. Quem tem medo é o César. Vocês querem correr um risco não calculado. Eu não vou correr risco de ganhar 2 torneios que tenho pela frente. Mas eu não estou Quem dizendo usou isso. o termo medo foi o César Cidade Dias. Eu estou analisando algumas situações que o Grêmio e o Internacional deveriam ter jogado melhor, porque tem mais grupo, mesmo com o time descaracterizado, do que alguns jogos que acabaram não ganhando. O que eu estou dizendo, César, o que eu estou dizendo assim... Se é para comemorar, entrar entre os 6 ou poder apostar numa Copa do Brasil, mas ninguém falou isso, cara. Ninguém falou isso. Mas tu acabou de exaltar a vaga. Ninguém falou isso. Mas se exaltar sexto é que eu vou... Não, se tu quer exaltar sexto, tu vai abrir mão das Copas. Tem que pegar alguém para entenda de ouvido, para eles dois aí. Eles não estão ouvindo o que eu estou falando. Que o melhor é o Brasil, porque ele pode perder a Copa do Brasil. Eu não falei isso. Eu falei que, junto com as Copas, eles não poderiam abrir mão de conquistar uma das 6 vagas. No isso começo é que eu falei. abriram depois que começou a ter a chance. Eles não precisam deixar de disputar ser campeão da Copa do Brasil e nem da Libertadores, e também não devem abrir mão de disputar uma das 6 vagas. Vocês querem abrir mão de uma das 6 vagas? Não, ninguém disse isso. É que se tu ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, que exploda-se essas vagas. Mas quem é que garante quem que vai perder? perder? É flanelinha, guardador de carro. Bom é não garantir nenhuma delas. Então vou devolver pra ti. Acho que tu precisa ouvir melhor. Tu acabou de dizer isso pra mim. Tô te devolvendo. Porque eu não disse isso. A gente não termina de falar, vocês interrompem. Mas tu acabou de interromper, tu fizesse a mesma coisa. É que às vezes o nosso ouvido é mais delicado que a nossa boca. Tu disse a mesma coisa, Paulete. Eu concordo contigo em parte. O que eu estou discordando é que nesse momento, todo ano, a gente bate na dupla Grenal no final do ano porque diz o quê? De novo vamos comemorar a vaga. O que tu está pregando agora é exatamente isso. De 4 semifinalistas da Copa do Brasil, 2 são nossos. De 8 da Copa da Libertadores, 2 são nossos. E aí eu vou me preocupar com a 6ª vaga? Sim. Não. Sim. Na minha opinião, essa que é a questão. Essa é a questão. Na minha opinião, não. No meu planejamento de clube... Mas é você mais não fácil acredita tu ganhar que tu vai ganhar, cara? Mas vem cá, não acredita que vai ganhar. Tem que acreditar. Mas vem cá, Claudião. Nós temos que ter um pouquinho de... Vocês têm pouca fé. Não, tu é um homem sem fé, rapaz. Não, é pensamento lógico. Que pensamento lógico? O pensamento deles é mais... De 1989 até 2019 tem quantos anos? 30. O Grêmio ganhou 5 e o Inter ganhou 1. Por que eu vou acreditar nisso? Porque a possibilidade existe, porque que eu o tenho teu que time planejar. é no mínimo igual aos outros. Claudião, sabe por que o Inter está enfrentando toda a dificuldade financeira que está? Porque nos últimos anos jogou uma Libertadores, Claudião. Porque a Libertadores dá visibilidade, aumenta o quadro social,
aumenta a capacidade E por isso tudo ele vai desistir. O título da ser campeão. Libertadores te garante uma Libertadores. E eu O sei. título da Copa do Brasil Garante te garante uma Sei, Libertadores. mas é mais fácil a vaga. É mais fácil Como entrar mais entre os fácil? 6, claro que é mais A fácil. vaga é mais fácil. Qual é a garantia que é mais fácil? Não, mas aí os números, Claudião. Que número? É só pegar o O número de... número é eu jogar contra o Flamengo, não vou discutir, ganhar, não diz o Grêmio É passar por pelo... pensar, diz isso. Ah, é por para. pensar em vaga que o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada e o Inter não ganha nada importante desde 2010. Tem tempo para fazer uma frase? Faça. A frase é a seguinte. Uma frase só. Torcedor colorado está me ouvindo. Eu quero ser campeão da Libertadores, quero ser campeão da Copa do Brasil e quero me garantir com uma das 6 vagas. Quando terminar os torneios, se tu te não garante. se não der para ser campeão de um e de outro, eu quero me garantir com a Amanhã sexta a gente vaga. continua. É isso que eu estou dizendo. Bom, na Rádio Bandeirantes está Chega. chegando o O Rádio César- Livre com o Guilherme Barra e às 6 da tarde tem o Band Sport Show com o comando do Sérgio Boss. O César fez uma cara agora ali parecida com a boca fofa do Gilmar Mendes. Ai, aqui na Band TV você vai ficar com ela, Gabriela Lerina. E o RS Acontece. Oi, Gabi, bom trabalho, boa semana.